Tu te importa se eu colocar já? A gente já faz. Não, pode botar. Pode botar. Vai que agora não funciona. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, então, a mais um colóquio do ciclo de colóquios do Instituto de Física da UF. Eu quero fazer uns anúncios, né? Lembrar que a gente pede sempre para a audiência manter o microfone e a câmera desabilitados, tá? As perguntas podem ser feitas pelo chat e ao final, né, da apresentação eu passo as perguntas ao palestrante. Os estudantes que precisarem e quiserem, né, certificados, basta colocar uma mensagem no site informando, se for da UF, a matrícula, o nome e o e-mail. Se for de fora da UF, basta o nome, o e-mail e a instituição. Bom, hoje nós estamos recebendo, né, o professor Luiz Carlos Barçalo Crispino, da Universidade Federal do Pará. O professor Crispino, ele se graduou na USP e fez o mestrado e o doutorado no IFT. Né, trabalhou lá com o professor Aldrovandi e com o professor Jorge Matzes. Ele é professor da UFPA desde 92, professor titular hoje em dia, também é membro associado do ICTP, na Itália. Ele trabalha, né, com teoria quântica de campos em espaços curvos, buracos negros, dentro da teoria da relatividade e teoria de campos, entre outros temas também. E ele também, né, é um grande atuante da divulgação científica. E hoje ele vai falar para a gente um pouquinho sobre caça a eclipses. Né? Então, muito obrigado pela presença, pela oportunidade que a gente tem de ouvir o seu seminário, e eu passo a palavra agora para você. Muito obrigado, Sobreiro. Em primeiro lugar, eu queria, obviamente, agradecer o convite. Para mim é uma satisfação muito grande, né, participar de uma atividade da Universidade Federal Fluminense. Aí eu tenho grandes amigos, pessoas realmente muito queridas. Não é? Citar, né, quer dizer, algumas é sempre complicado porque você corre o risco de esquecer, né, o nome de algumas pessoas. Mas eu acho que é importante, eu não posso deixar, por exemplo, de mencionar o professor Roberto Bechara, tá certo? Que, assim, foi o primeiro contato na UF, através do qual eu acabei conhecendo várias pessoas, umas pessoalmente, outras de nome. Por exemplo, o pessoal Murilinho, né? Quer dizer, não sei se eu posso chamá-lo de Murilinho, porque nunca fomos formalmente apresentados, mas eu conheço de muitas histórias, boas histórias, tá, que o Bechara contava, a mesma coisa do Sá Martins. Tenho meus amigos que conheci ao longo da vida, como o Venê, a Raíssa, a Andrea Latier, o Caio Levenkoff, Lublian, Nivaldo, Antônio, você agora. Quer dizer, para mim é uma alegria, é uma satisfação muito grande, né, poder estar hoje aqui com vocês. Então, assim, eu escolhi esse tema porque, assim, eu também gosto de divulgação científica, você falou, história da ciência, e assim, para um colóquio, eu acho que é uma coisa mais leve, em vez de eu ficar colocando fórmulas e tal, eu acho que eu espero que vocês gostem. Quando o Rodrigo me convidou, quer dizer, eu propus esse tema, mas aí, exatamente uma semana atrás, saiu o anúncio do Prêmio Nobel sobre buracos negros, que é uma coisa que eu trabalho. Então, a tentação foi muito grande, né? Quer dizer, de mudar, escrever um e-mail para o Rodrigo e dizer, olha, cara, eu acho que eu vou falar sobre buracos negros e tal. Mas, enfim, né? Quer dizer, outras oportunidades também, né, acabaram sendo criadas e tal, e tem muita gente também falando sobre buracos negros em função do tema. Então, vamos manter a ideia inicial e falar um pouco sobre os caçadores de eclipses, né? Então, assim, um pouco um subtítulo, né? A busca de planetas intramercurianos, investigações da coroa solar e a prova da relatividade geral. Então, em primeiro lugar, eu queria, né, fazer as honras a todas as pessoas que, todas, não vou conseguir, né, mas as pessoas que vieram antes de mim fizeram trabalhos excelentes sobre o assunto, né, quer dizer, como o Caffarelli, o Mourão, Ildeu, Tomasquim, Videira, Bassalo, Jerônimo Alves, quer dizer, tanta gente aí que realmente fez trabalhos que me inspiraram, né? O Michel Paty, assim, só para falar das pessoas que estiveram pelo Brasil. Bom,
meados do século XIX, né, quer dizer, a mecânica celeste newtoniana, a mecânica newtoniana triunfava. E eu acho que um ponto máximo dessa história foi quando realmente o Urbain Le Verrier, através de observações na órbita de Urano, fez uma previsão da existência de Netuno, que foi um sucesso absoluto. Acontece que o mesmo Le Verrier, fazendo suas observações em Mercúrio, viu que havia perturbações que não poderiam ser explicadas levando em consideração todas as órbitas, né, todos os outros planetas do Sistema Solar. Então, aventou-se a possibilidade de que existisse um planeta, um ou mais de um planeta intramercuriano, que fosse responsável por essa perturbação. Em 1859, já tinha, por exemplo, uma previsão de 38 segundos de arco por século de precessão anômala, ou seja, que não era causada por nenhum astro conhecido. Então, assim, os trânsitos de Mercúrio, na verdade, quando Mercúrio passava em frente ao disco do Sol, era quando realmente podiam fazer cálculos precisos, né? E aqui eu vou, né, como meu coração também é de divulgação científica, vou mostrar aqui para vocês uma atividade de divulgação científica de um trânsito de Mercúrio que a gente observou aqui em Belém, no Forte do Castelo, né, com jovens, adultos e melhor idade participando de uma maneira maravilhosa, né? Então, para saber um pouquinho mais, aqueles que quiserem dessa nossa atividade de divulgação, né, depois eu posso passar uma referência de um artigo que eu escrevi com 2 estudantes, a Jocasta e o Rodrigo, e aqui tem mais um trânsito de Mercúrio, esse foi em 2016, que a gente colocou os telescópios no Ver-o-Peso. E para saber, bom, para um próximo trânsito de Mercúrio, aí só em 2032 que a gente vai conseguir ver, espera-se, né? Então, assim, a busca dos planetas intramercurianos, ela acaba se confundindo, se misturando, né, com observações de eclipse, porque, claro, os trânsitos, né, também seria, imagina, você está observando o Sol e um trânsito de um planeta desconhecido e tal, seria maravilhoso, né? Mas isso não aconteceu. Então, as pessoas buscavam, talvez, encontrar a explicação daquela precessão anômala detetando um planetinha durante um eclipse solar, né? E aí eu vou falar aqui, mencionar alguns eclipses solares que merecem destaque. O primeiro que eu vou mencionar aqui é um de agosto de 1869, que foi um eclipse que deu para ver em alguns lugares da Ásia e da América do Norte. Em particular, aí eu gosto muito de fotografias, né? Então aqui, por exemplo, tem o jornal Harper's Weekly de Nova York, em que ele mostra aqui uma ilustração da expedição de Harvard para o Kentucky para a observação desse eclipse. E aqui, quer dizer, esse eclipse ele foi interessante porque foi quando a fotografia começou a ser difundida, na verdade, na América de uma maneira geral. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa imagem belíssima, fotográfica, dessa expedição de Harvard, do eclipse de 1869, e esse desenho maravilhoso aqui da coroa solar, com as protuberâncias, também desse eclipse de 1869. Então, como eu disse, né, quer dizer, foi o momento em que a fotografia foi usada, e aqui vocês veem nessas imagens de cima aqui uma sucessão de fotografias antes, durante e já no finalzinho do eclipse, tiradas no Iowa, nos Estados Unidos. E aqui embaixo, essa imagem, né, dos observadores do eclipse lá em 1869. Vocês podem estar se perguntando por que essa imagem tem 2 fotos, né, e não uma só. E aí eu vou mostrar para vocês o que é isso. Isso é uma vista estereográfica, não sei se vai dar para ver direito, no final eu posso mostrar melhor. Mas aqui, isso aqui é um estereoscópio, tá certo? Você põe, né, o seu rosto aqui para observar essas 2 fotos, com a observação com os 2 olhos devidamente feita, você tem a visão de uma imagem 3D, tá certo? Essa estereografia aqui é do Comércio de Borracha em Belém do Pará, eu gosto muito de fotos antigas. Essa que vocês estão vendo aí é do eclipse de 1869. Aqui vocês estão vendo uma cabana construída para observação desse mesmo eclipse de 1869, também no Iowa, quer dizer, lá, né, em um lugar afastado. E essa imagem eu gosto muito porque vocês estão vendo aqui nas imagens de baixo, essa senhora aqui é a Maria Mitchell com uma estudante. A Maria Mitchell é muito provavelmente a primeira mulher astrônoma das Américas. Não é? Então, assim, nesse tempo de valorização das mulheres na ciência, ela é certamente uma figura extremamente importante, não é? Nesse contexto.
E esse era o observatório que ela trabalhava e também morava, e essa é a primeira turma de meninas. Ela dava aula só para meninas em um college, o College Vassar, nos Estados Unidos. O segundo eclipse que eu gostaria de destacar é o eclipse de 1878, também um eclipse visível em parte da Ásia e parte da América do Norte, uma duração de 3 minutos. Esse eclipse está mais associado com o tema, né? Quer dizer, porque nele, esse sujeito aqui, o astrônomo James Craig Watson, da Universidade do Michigan, essa foto é no Wyoming, ele acreditou ter, inclusive, verificado, tá certo? Localizado 2 planetas intramercurianos, porque eram astros que não constavam nos catálogos estelares, tá certo? E que, portanto, devido à sua posição, né, quer dizer, poderiam ser planetas intramercurianos. Ele morreu logo depois, né, cerca de 2 anos depois disso, e morreu acreditando que tinha detectado planetas intramercurianos. Nessa foto também aparece Thomas Alva Edison, tá certo? Que estava aqui também para testar uma invenção sua na ocasião. Essas são outras imagens. Aqui está de novo a Maria Mitchell, né? Resolvi prestar essa homenagem para Maria Mitchell, com as suas alunas observando esse eclipse solar de 1878, tá certo? Aqui em cima tem uma imagem dela, e aqui uma belíssima uma belíssima ilustração da coroa solar de Etienne Trouvelot. Bom, aí a gente vai para o século XX, tá certo? E o primeiro eclipse do século XX, que eu gostaria de destacar, é esse eclipse de 28 de maio de 1900, porque ele é uma espécie de eclipse gêmeo, tá certo? Do eclipse de 29 de maio de 1919, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Ele foi visto no norte, no hemisfério norte, né, especialmente, e assim, ele tinha como campo de fundo basicamente o mesmo conjunto de estrelas que foi do eclipse que a gente conhece como eclipse de Sobral. Aqui, esse eclipse, como eu disse, né, foi observado no hemisfério norte, em particular, aqui são imagens de observações na Europa e na África e nos Estados Unidos. Aí eu vou destacar agora 2 observatórios que vão ter um papel muito importante na nossa história aqui, tá certo? Que vão como que disputar uma corrida para ver quem testa primeiro a teoria da relatividade geral. E o primeiro desses observatórios, talvez seja o mais famoso deles, de todos, tá certo? O Observatório de Greenwich. E aqui está a equipe que realizou as observações de Ovar, em Portugal, em 1900. O astrônomo real à época era o William Christie e o Frank Dyson, que o sucederá em seguida, né? Quer dizer, que nós vamos ver nos eclipses, por exemplo, de Sobral, ele era o astrônomo real, é o Frank Dyson. E o Charles Davidson também, que veio para o Brasil. E aqui são as observações em Geórgia, né, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, da equipe do Observatório Lick, que é o segundo observatório principal que vai desempenhar um papel importante nessa caça à prova da teoria da relatividade, tá certo? Então, aqui o diretor era o William Campbell e contava como assistente em 1900, aqui nessa observação, Charles Perrine, que vai ser um personagem importante para a gente, e Herbert Curtis. Aqui, para quem nunca ouviu falar, né, o Observatório Lick fica no Monte Hamilton, na Califórnia, nos Estados Unidos, né, e cujo nome é em homenagem do James Lick, que foi o patrono, né, responsável pela sua construção. Aí a gente vai para um eclipse de 1901, um eclipse bastante interessante, porque o ponto de observação melhor, né, um dos pontos melhores de observação foi na Sumatra, tá certo? Na Oceania, e lá estava o Charles Perrine, aí que vocês estão vendo ao lado direito, e o Herbert Curtis do Observatório Lick, que foram até a Sumatra para realizar a observação. Então, vocês já imaginaram aqui que aventura, tá certo, deve ter sido essa, né, envolvendo marinheiros e muita gente nessa odisseia que deve ter sido a observação desse eclipse. E aqui, um destaque, não dá para ver direito, só dá para ver a cabana, né, mas pela legenda dessa imagem, vocês estão vendo aqui câmeras intramercurianas, ou seja, foram câmeras levadas para a Sumatra pelo Observatório Lick para tentar observar os planetas intramercurianos. Um outro eclipse que eu gostaria de dar destaque é o de 1905, tá certo? Que foi observado também no hemisfério norte, né? E aqui nós vamos ver a mesma equipe
do Observatório de Greenwich, ainda tendo como astrônomo real William Christie. E você vê aqui, eu destaquei nesse texto, né, que o objetivo claro deles era estudar a coroa solar. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E esse mesmo eclipse, as observações do Lick, né, foram realizadas na Espanha, com William Campbell, tá certo? Ele próprio, levando como assistente o Charles Perrine. O eclipse de 1908 foi, de novo, uma odisseia, porque um dos pontos mais favoráveis de observação, fora o Oceano Pacífico, tá certo? Foi a ilha Flint, né? Então, realmente, né, quer dizer, deve ter sido uma jornada impressionante, não é? Chegar aqui nesse ponto no meio do Oceano Pacífico com os aparatos de observação, e aí um destaque para as imagens das câmeras intramercurianas levadas pelo Campbell e pelo Perrine em 1908. Bom, até aqui, né, quer dizer, e sempre, ninguém obteve sucesso na detecção dos planetas intramercurianos, e o próprio Campbell, que era o diretor do Observatório Lick, decidiu, olha, vamos dar um tempo com esse negócio, porque não está dando certo. E no ano seguinte, o Charles Perrine, então, foi para a Argentina, né, para o Observatório de Córdoba, que à época era o Observatório Nacional Argentino, a gente vai lá falar sobre isso daqui a pouco. E aí essas câmeras intramercurianas se transformaram em câmeras de Einstein, né? Então, por que câmeras de Einstein? Né? Por causa da relatividade. Então, uma pincelada muito rápida aqui, porque, né, obviamente, estou chovendo no molhado. Então, a teoria da relatividade começa, não é, com a teoria da relatividade especial, com o trabalho de 1905 do Einstein sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, e ela é baseada em dois postulados, essencialmente, o postulado da relatividade, né, o princípio da relatividade, que é, na verdade, um princípio galileano, e o princípio da constância da velocidade da luz, que esse realmente é responsável pela grande quebra de paradigma, né, que possibilita a noção de espaço-tempo, quer dizer, essa conexão entre espaço e tempo, entendida muito bem, inicialmente, por Minkowski, né? E esse espaço-tempo passa a ser, portanto, a arena da física, quer dizer, onde todas as interações fundamentais, né, passam a desempenhar seus papéis. Aí isso, obviamente, cria um problema quando você olha para a gravitação newtoniana, tá certo? Você olha para a expressão da gravitação newtoniana, tem a posição, tem massa, mas não tem tempo, né? Porque ela está associada a uma ação à distância instantânea, tá certo? E, portanto, incompatível com a teoria da relatividade, que tem um limite para a propagação da informação, que é a velocidade da luz. Então, a questão que se punha diante de todos, em particular do Einstein, na generalização da sua teoria da relatividade para encampar a gravitação, seria como conciliar essas duas coisas. E essa conciliação veio justamente com pensamentos sobre a queda livre, que o Einstein diz que está associado a um dos pensamentos mais felizes da vida dele. Então, justamente essa equivalência que há entre gravitação e a aceleração, no que a gente chama de princípio da equivalência, que a gente pode colocar uma das possíveis formulações, é a não existência de uma maneira de você discernir um observador parado num campo gravitacional uniforme ou um observador uniformemente acelerado longe, tá certo, de um astro de um campo gravitacional. E Einstein, então, em 1911, ele analisa a luz, aí a luz, perceba a importância da luz, né, tanto na relatividade especial quanto na relatividade geral, claro, ele entendia que isso era a chave, tá certo? E esse artigo sobre a influência da gravitação na propagação da luz de 1911, quando ele escreveu quando ainda estava em Praga, ele pensa sobre a questão da luz. Aqui você vê um observador com facho de lanterna e um outro observador dentro de um foguete. Se ele está parado, tá certo? Uma linha reta, se ele está em movimento uniforme, uma linha reta também, tá certo? Que vai ter uma certa inclinação para o observador em movimento. Mas se o observador estiver acelerado, então essa luz vai parecer para ele realizar uma trajetória curva. Obviamente que isso está exagerado, tá certo? Ele morreria para ser acelerado numa velocidade em que isso acontecesse. Então, Einstein lança essa ideia do princípio da equivalência para pensar, olha, da mesma forma que um raio de luz hipotético, nessa experiência de pensamento, tá certo? Um observador acelerado, pareceria encurvar-se para esse observador acelerado, então, da mesma forma, um observador num campo gravitacional suficientemente forte veria o encurvamento de um raio de luz. Então, nesse paper, ele calcula qual seria o encurvamento, tá certo, da luz, o ângulo de encurvamento da luz ao passar
na borda do Sol, tá certo? Mas mais que isso, mais fundamental que isso, ele tem a sacada, tá certo, de que isso poderia ser verificado durante um eclipse total do Sol. Eu não leio alemão, tá certo? Mas nós todos temos a felicidade de termos à nossa disposição esse grande projeto, não é? Que são os artigos de Einstein que foram traduzidos para o inglês, e aí vocês veem em inglês, e aqui está claramente, né, que ele está se referindo à possibilidade de verificação durante um eclipse total do Sol. Por que eu falei que o mais impressionante foi a sacada do eclipse? Porque a ideia de que a luz pudesse se encurvar ou sofrer a ação de um campo gravitacional é tão antiga quanto Newton, né? Então, a primeira questão do Tratado de Ótica do Newton faz justamente essa pergunta, não é, se os corpos não agem sobre a luz, tá certo? E, portanto, curvam seus raios. Henry Cavendish, por volta de 1784, também aborda o assunto, embora nem ele nem o Newton tivesse feito um cálculo preciso e correto, tá certo, de quanto seria o encurvamento da luz, de acordo com a teoria newtoniana. Esse é um artigo do Clifford Will. E um pouco mais tarde, depois do Cavendish, né, cerca de 25 anos, quarto de século, o Johann von Soldner, ele escreve um artigo em que ele não só, né, quer dizer, trata do encurvamento da luz, mas calcula o encurvamento, quer dizer, o ângulo, né, que a luz sofreria, se desviaria passando próximo à borda do Sol, obtendo 0,84, né, que é segundos de arco, que é justamente o ângulo de observação, né, que foi previsto pelo Einstein. Essa história é uma história interessante, porque esse artigo tem traduzido também, publicado no Foundations of Physics. Meu amigo Santiago Berliafa, né, me apontou esse artigo. Aí eu abri mão do Google Translator para tradução de alemão. E por essa razão, por esse trabalho anterior do Soldner, não é? Einstein, inclusive, sofreu acusações de plágio, tá certo? Né? Capitaneadas aí pelo Lennard e tal, mas que acabaram, né, se dissipando, e eu não vou entrar em detalhes nisso. Então, qual é a ideia? Bom, a ideia é a seguinte, quer dizer, você tem uma estrela, tá certo? E a estrela, ela emite uma luz, tá certo? Que vai se propagando e se curva ao passar próximo pelo campo gravitacional do Sol, tá certo? E você, aqui na Terra, a sua linha divisada faz com que você pense que a estrela esteja nessa posição aparente, ao invés de estar na posição real, que é essa aqui. Então, por exemplo, imagine um campo de estrelas, essas duas estrelas, por exemplo, estão a essa distância, tá certo? Então, a presença do Sol causa o encurvamento dos raios de luz, de forma que você pense que as estrelas, que você veja as duas estrelas a essa distância, ao invés de essa distância aqui. Isso é um desenho simplesinho, mas que ilustra bem. Então, o Einstein fez esse cálculo, tá certo? E teve a ideia dos eclipses solares, mas ele não era um astrônomo, então qual foi a primeira ideia dele? Bom, vamos contactar os astrônomos. Então, ele contata o Erwin Fraulich, que na época era astrônomo assistente do Observatório de Berlim, não é? E é nessa hora, então, que as câmeras intramercurianas transformam-se, tá certo, nas câmeras de Einstein. E aí essa carta, por exemplo, logo depois do artigo de Einstein, ainda em 1911, 1º de setembro, ele escreve para o Fraulich, escrevendo: eu ficaria muito feliz se você realmente atacasse essa questão. Né? E ele deixa bem claro, olha, que se essa deflexão não existir, né, a minha teoria não está correta. E aí ele divaga um pouco, né? Ele diz, olha, se pelo menos a gente tivesse um planeta com mais massa que Júpiter e tal, e ele dá essa frase, que eu acho que é uma frase emblemática, que ele diz, mas a natureza não considerou entre seus afazeres, tá certo? Tornar fácil para nós a descoberta de suas leis. Essa é uma frase muito interessante, emblemática, na minha opinião. E aí o Fraulich conversa com algumas pessoas e diz, olha, o maior especialista em planetas intramercurianos é o Perrine, tá certo? E aí ele tenta entrar em contato com o Perrine, tá certo? Que agora, como eu disse para você, já tinha migrado para o Observatório de Córdoba, na Argentina, era o diretor do Observatório Nacional da Argentina. Quando a carta chega, o Perrine estava na Europa, então eles acabam se encontrando na Europa, numa estação de trem. Essa história é interessante, mas, de fato, essa carta existe e está lá no Observatório de Córdoba, foi localizada pelo Santiago Paulo Antônio, que eu vou falar de novo daqui a pouco. É
é interessante porque, assim, ao mesmo tempo que o Freundlich pede essas placas fotográficas para o Perrine, né, para observar, para ver se ele conseguia, medindo a posição das estrelas em torno do Sol, né, verificar o desvio de Einstein, ele aventa a possibilidade de ser, de conseguir medir o desvio mesmo durante o dia, né, mesmo isso depois se revela impossível. Obviamente, quer dizer, hoje em dia, tá certo, com as ondas de rádio, outras coisas, a gente sabe que isso é possível, mas com luz visível, tá certo, naquela época é impossível, né? Aí o Einstein fica muito feliz, tá certo, que ele tenha, que o Freundlich tenha se dedicado a isso, né? E ele fica muito curioso em relação ao exame das placas, e aí nós estamos falando de 1912. Quando o Freundlich conversa com o Perrine diz, olha, eu estou aqui, mas as placas eram do Observatório Lick, estão lá no Observatório Lick. Aí o Freundlich escreve para Campbell, que era o diretor do Observatório Lick, né, nos Estados Unidos, e pede as placas para ele. E aí o Campbell fala, olha, o Freundlich está pedindo as placas, escreve para o Perrine. Mas ele diz, olha, em 1912, né, quer dizer, ele fala, em outubro desse ano, né, vai ter o eclipse do Sol, o eclipse total do Sol, no Rio de Janeiro, né? Eu ia fazer uma piadinha, né? Mas como está sendo gravado, né? Não é na Argentina, mas é no Rio de Janeiro. Tá certo? Mas, e aí você tá perto de você, né? Porque você não vai lá, você está com essa ideia. E aí ele manda, finalmente ele envia as placas para o Freundlich, que faz o exame e não vai achar nada. Mas enquanto isso, não ocorre o eclipse total do Sol em 1912, em outubro de 1912, visível no Brasil. O Brasil tinha uma posição favorabilíssima, não é, para a observação desse eclipse. E aí, assim, eu falei que ia mencionar o Santiago Paulo Antônio de novo, porque a gente, esse ano, no início desse ano, publicou um artigo, um comment na Nature Astronomy, em que a gente fala justamente dessas tentativas anteriores a 1919, né, de verificação. E é sobre isso que eu vou falar. Também tem um artigo expandido que eu falo um pouco sobre isso, publicado no International Modern Physics, está também no archive, depois eu dou a referência se vocês quiserem. O eclipse de 1912, na verdade, acabou sendo um acontecimento extremamente importante no Brasil, pela reunião de diversos astrônomos de diversas nacionalidades, tá certo? Que vieram para o Brasil para observar o eclipse, auxiliados principalmente pelo Henrique Morizzi. A gente pode dar detalhe, mas assim, o Henrique Morizzi é uma pessoa muito popular, fundador da nossa Academia Brasileira de Ciências, né? E era diretor do Observatório Nacional Brasileiro à época. E aí vem o título do meu seminário, o primeiro astrônomo estrangeiro a chegar no Brasil, tá certo? É um cara chamado James Henry Worthington, né? Que era um astrônomo amador, na verdade ele era formado em Oxford, né? E ele se auto-intitulava Caçador de Eclipses, né? E esse é um negócio interessante, porque essa palavra eu gostei, né, obviamente, e resolvi, então, promovê-la ao título do seminário de hoje. Aí, assim, isso aqui são recortes de jornal, está aqui entre eles, acho que eu vou ler esse aqui para vocês. Worthington confirma os estudos sobre Marte e tem a convicção de que é um planeta habitado por seres perfeitamente racionais. Os seus trabalhos dos observatórios de Oxford, Mount Hamilton, que é o Lick, Nice, e assim por diante, são notáveis. E assim, entre esses observadores, quer dizer, o cara encarregado do Bureau de Longitude, né, para fazer as observações francesas no Brasil, era esse cidadão aqui, Milan Stefanik, tá certo? Essa é a imagem que ele aparece na Wikipédia, essa é a imagem na foto do eclipse de 1912, um pouco diferente. Ele chegou a ser, posteriormente, o primeiro-ministro da guerra da Tchecoslováquia. Tá certo? Essa é uma história muito interessante, que ele era político, diplomata, aviador e astrônomo, entre outras coisas. Obviamente, o Morizzi fez todas as honras da casa, recebendo esses astrônomos importantes que vieram até o Brasil. Aqui é o Morizzi recepcionando, não é, o Eddington, o Davidson e aqui o JJ Atkinson no Cais Faru, no Rio de Janeiro. Aqui, de novo, essas fotos, quer dizer, vocês podem identificar algumas personalidades aqui interessantes, entre eles aqui, quem gosta de fotografia, esse aqui é o famoso fotógrafo Marc Ferrez, tá certo? Que foi ajudar. E aqui eu destaquei as pessoas que vão ser importantes no eclipse de 1919, quando finalmente a teoria de Einstein é verificada, tá certo? Aqui o time brasileiro e aqui o time inglês. Então, esse era o sítio de observação em 1912,
o sítio brasileiro, né, o local brasileiro de observação. Aqui está o Maurício olhando de longe. Essas fotos são fantásticas, tá certo? Lembrando que essas fotos todas têm copyright, essa é do Observatório Nacional, então não saiam usando por aí, tá certo? Sempre citem as fontes, né? Como eu estou fazendo agora. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, 2 dos principais instrumentos brasileiros. Foram levados muitos instrumentos, muito mais foram levados em 1919. Aqui é a luneta Meinhardt, tá certo? E essa é a luneta Steinhale, que foram utilizadas também em 1919. Em particular, essa luneta chegou para a ocasião desse eclipse, trazida pelo Stefanik, da França. Há no Observatório Nacional, na verdade, no prédio onde hoje é o MAST, mas o prédio principal do Observatório Nacional, antigo, né, uma luneta Steinhale também, né, que por um momento se pensou que poderia ser a luneta que foi levada para Sobral, mas na verdade não é uma outra luneta Steinhale, com a mesma abertura, com a diferença que ela não tem um mecanismo de relojoaria, e isso pode ser identificado aqui nessa foto. Um outro instrumento também muito importante utilizado foi a luneta, o telescópio equatorial Reid, né, que era realmente um monstro, tá certo? Aqui vocês estão vendo a base do telescópio. Aqui, para fixar essa base, tá certo? A informação, obviamente, eu não pesei, mas as informações que circulavam na época era que só a base pesava cerca de 800 quilos. Então, algo impressionante. E aqui são alguns observadores que estavam fazendo medidas do magnetismo terrestre, tá certo? Alguns variômetros. Aqui, em particular, se vê o Alex Lemos, que seria um futuro diretor do Observatório Nacional. Quando você vai lá no prédio do Observatório Nacional, você vê esses instrumentos, tá certo? Em exposição. Eu acredito que esses sejam justamente esses instrumentos que aparecem nessa foto de 1912. Essa era uma outra luneta Meinhardt, essa da própria equipe francesa, que era maior do que a luneta Meinhardt brasileira. Aqui são eles instalando essa luneta. Vocês veem que ela é bastante grande, claro, estão também posando para foto. E posando para foto estão também o Milan Stefanik, tá certo? E o Marc Ferrez, trabalhando num fotômetro de invenção do Stefanik. E aqui vocês veem um chá, tá certo? A inglesa sendo realizado em Passa Quatro, né, à espera do momento do eclipse. Mas, obviamente, nem a equipe brasileira, nem a equipe francesa, nem a equipe britânica estavam ali em 1912 para medir o efeito Einstein, né? Estavam mais interessadas em propriedades da coroa solar. A única pessoa, né, o único time que estava ali para tentar medir o efeito Einstein era o time do Observatório Nacional da Argentina, na época o Observatório de Córdoba, que não foi para Passa Quatro, não estava, portanto, naquele grupo de astrônomos ali. Era um outro time liderado pelo Charles Perrine, aquele mesmo Charles Perrine que percorreu o mundo, tá certo, tentando verificar a existência de planetas intramercurianos. Aqui é onde eles se instalaram, tá certo, com a cidade de Cristina ao fundo. Vocês veem que a cidade de Cristina não mudou tanto assim, né, nesses mais de 100 anos que se passaram. Aqui um detalhe, tá certo, do local das instalações, tá certo? Eles levaram vários equipamentos, com destaque para esses aqui, que eram as câmeras de Einstein, que tinham sido emprestadas pelo Observatório Lick, tá certo, dos Estados Unidos. Aqui é um detalhe, tá certo, onde você vê também um pouco de gado aqui nessas imagens. Essas imagens, claro, cortesia do Santiago Paulo Antônio, do Observatório Nacional de Córdoba. Mas o que aconteceu em 1912, talvez a maior frustração, tá certo, de todos os tempos, em termos de eclipse, porque tinha muita gente ali reunida realmente, e choveu torrencialmente antes, durante e depois do eclipse, tá certo? Você vê aqui o Eddington, tá certo? Não muito feliz, obviamente, com a situação. E aqui vocês veem o presidente do Brasil à época. Tem uma outra foto aqui em que ele aparece melhor, tá certo? O Hermes da Fonseca, né, com o Morise próximo dele, várias pessoas. Enfim, depois do eclipse frustrado, mesmo assim, teve um almoço. Enfim, tem vários detalhes disso na literatura, posso mencionar. Aqui são as pessoas se despedindo, tá certo? Desmontando os equipamentos lá em Passa Quatro, né? Em particular o celostato da equipe francesa. Para garantir o sucesso da observação, o Observatório Nacional ele não tinha mandado só essa expedição para Passa Quatro.
ele mandou também uma expedição para Silveiras, tá certo? No estado de São Paulo. Também estava na linha de totalidade do eclipse. Está aqui o Lacaille, né, que era o espécie de diretor adjunto, né, chegou a ser diretor adjunto do observatório na ausência do Maurice, tá certo? E que também não conseguiram realizar observações. Aqui tem pessoas que foram também para Sobral, né, como o próprio Carpinteiro Flores, tá certo? Mas, enfim, são detalhes. Aqui era uma parte da comissão chilena, tá certo? Dando um jantar em homenagem ao Maurice, mesmo, tá certo, tendo sido, né, frustrante. E aqui tem o Ristenpart, que era o diretor do Observatório de Santiago, no Chile, e também tem o Laub, tá certo, que foi um colaborador de Einstein na relatividade especial, inclusive coautor de um trabalho de Einstein sobre a relatividade especial, tá certo, logo depois do primeiro trabalho, mas que, até onde eu pude, tá certo, entender dessa situação, ele não tinha conhecimento do efeito Einstein na ocasião. Houve a tentativa de observar também no Rio de Janeiro, tá certo? Aqui a cúpula do Observatório do Rio de Janeiro, que na época ainda era no Morro do Castelo, tá certo? Mas não era total, era, né, cerca de 80%, mais ou menos, por volta disso, mas também choveu, também estava nublado e não conseguiu se ver nada além da escuridão, obviamente. Aqui está o Leopoldo Volu, que foi, na verdade, o responsável pela observação no Rio. Aqui eu destaquei essa manchete do jornal à noite, né? Quer dizer, o eclipse não pôde ser observado no Brasil, e essas fotos aqui, quer dizer, você vê as pessoas, né, no dia da observação. Aqui um garoto subindo no telhado, interessante. E eu, claro, destaquei aqui em Niterói, né, já que eu estou dando o seminário na UF, Niterói, a invicta cidade, também assistiu, conquanto por alguns instantes, e embora amanhã estivesse de pouca luz e chuvosa, ao curioso e esperado fenômeno solar. Assim é que, às 10h35, escureceu um pouco, tornando-se necessária a iluminação elétrica e o gás nas diversas repartições públicas, oficinas e na Companhia Cantareira. Muitas escolas iniciaram seus trabalhos, mas ao grito de estar ficando escuro, as professoras foram dispensando os alunos. E nada mais houve depois do que curiosos nas ruas com vidros esfumaçados para o lado do nascente a ver navios, porque realmente, né, não foi possível ver. Mas um acontecimento, acho que vale destacar desse eclipse de 1912, foi um encontro entre Eddington e Perrine, tá certo? Que por muito tempo ficou a dúvida, quer dizer, eles ambos foram para observar o eclipse de 1912. Eddington, à época, não tinha conhecimento, tá certo, do efeito Einstein, e Perrine, que pelo menos não há registro disso, e Perrine tinha. E assim, por muito tempo se aventou, será que eles se encontraram sequer, né? Então sempre ficou aquela questão. E assim, foi localizada uma carta, tá certo, do Eddington para sua mãe, em que ele relata, está aqui claro, né, um encontro, um jantar que ele teve no seu hotel no Rio de Janeiro, tá certo, na quinta-feira, tá certo, e teve um momento muito bom junto com o Perrine e seus assistentes. Muito bem, isso foi em outubro, início de outubro, né, em outubro de 1912, não é? E essa carta de outubro de 1912, Einstein escrevendo a Freundlich, né, que ele estava muito triste pelo fato de que as fotografias existentes não eram suficientes, né, para verificar o desvio da luz. E ele diz, olha, eu falei com um astrônomo daqui e ele disse que essa sua ideia de verificar mesmo na ausência de um eclipse não é viável. E, de fato, ele até escreveria para outros astrônomos perguntando sobre isso. Essa é uma carta para o Hale, George Hale, tá certo? Em que ele pergunta sobre a possibilidade de observar mesmo quando não houvesse um eclipse. E essa carta para o Freundlich, de Einstein para Freundlich, é muito interessante, porque ele fala, olha, se você não conseguir dinheiro, eu estou disposto a pagar dinheiro do meu próprio bolso, tá certo? Para que você realize as observações no eclipse de 1914, tá certo? Que era um eclipse, de novo, né, com a possibilidade de visualização no hemisfério norte, tá certo? Tanto no extremo norte da América quanto na Europa. E aí, vários observatórios organizaram expedições,
para o eclipse de 1914, em particular o Observatório de Lick e o Observatório de Córdoba do Perrine. Só que o eclipse era em agosto de 1914, em julho de 1914 iniciou a Primeira Guerra Mundial, tá certo? E, obviamente, houve muito comprometimento, em particular da equipe do Fraudlich, tá certo? Alemão, tá certo? Que estava na Crimeia tentando observar. Né? Ele foi convidado gentilmente a se retirar, tá certo? Teve um assistente, inclusive, que foi detido, juntamente com os equipamentos. Os norte-americanos do Observatório Lick, tá certo? Campbell e Curtis, foram para realizar observação, na Rússia também, em Brovary, né? Mas, em princípio, tá certo? Não conseguiram realizar boas observações porque o tempo ficou nublado. Essas eram as câmeras intramercurianas. Então, de fato, as câmeras intramercurianas foram levadas, agora as câmeras de Einstein foram levadas em 1914. O Perrine fez uma longa jornada saindo da Argentina, tá certo, para chegar até Fedósia, na Crimeia. E lá ele encontraria com o Fraudlich para que juntos, tá certo? Ele já tinha, inclusive, mandado algumas câmeras, que são as responsáveis, as chamadas câmeras intramercurianas, para realizar as observações, mas deu tudo errado, tá certo? Ele não encontrou com o Fraudlich e não realizou as observações. Ele tinha os instrumentos, mas não eram instrumentos para realizar as observações do desvio de Einstein, e também o tempo ficou nublado, como vocês podem ver por essas fotos tiradas na ocasião. Bom, e aí nós chegamos a 1915, quando Einstein propõe a teoria correta da relatividade geral, tá certo? Num conjunto de artigos publicados em novembro de 1915. Em particular, tá certo? Esse artigo, que fala da precessão, que tem no seu título, né, explicação sobre o periélio de Mercúrio pela teoria da relatividade geral, em que ele obtém realmente o valor correto para a precessão de Mercúrio. E isso, para o próprio Einstein, já era mais que suficiente para provar que a teoria dele estava certa. Tá certo? E ele explicava exatamente, não os 40 e poucos, né, segundos de arco por século da precessão anômala de Mercúrio. Mas nesse artigo ele também fala sobre o encurvamento da luz e aproveita para corrigir o seu efeito, que ao invés de 0,85 segundos de arco, tá certo? Era, na verdade, 1,7, ou seja, o dobro. Isso é uma coisa interessante, porque se, por exemplo, o Perrine tivesse conseguido verificar em 1912, em vez de ter sido provado que o Einstein estava certo, teria sido provado que o Einstein estava errado, tá certo? Porque o valor vigente de Einstein para a época, em 1912, era um valor incorreto para o encurvamento da luz. Era o mesmo valor newtoniano. Então, temos a proposição da teoria da relatividade geral, que com a ideia inicialmente esdrúxula, tá certo? Do que o conteúdo de matéria e energia seria responsável pelo encurvamento do espaço-tempo, tá certo? Fazendo um pouquinho de propaganda, tem um artigo na Ciência e Cultura publicado com o Jorge Cassineiras, um colega aqui da Federal do Pará, em que a gente tenta colocar, tá certo, os fundamentos dessa história toda de uma maneira acessível, sem usar fórmula. Teve o eclipse de 1916, certo? Que em princípio também poderia ser verificado o efeito Einstein, dessa vez o ângulo correto, visível da Venezuela. Perrine não foi, mandou o seu assistente, Henrique Chaudet, mas ele não conseguiu realizar as medições porque não tinha os instrumentos adequados. Em 1917, veja, esse artigo do Dyson, em que ele coloca sobre a oportunidade dada pelo eclipse de 1919 na verificação da teoria da gravitação. Então, você vê que, na verdade, na literatura, quer dizer, veja só, em março de 1917, o Dyson, e não outra pessoa, tá certo? Chamando atenção para o mundo da possibilidade da verificação do efeito Einstein. E aí, logo depois, tá certo? O Perrine entra em contato com o Morizzi, dizendo: olha, Morizzi, de novo, um eclipse no Brasil, o mundo vai precisar da sua ajuda, para essa observação. Eu mesmo estou querendo ir, disse o Perrine. No final das contas, o Perrine acabou não indo, porque não recebeu o financiamento do governo argentino depois das 3 tentativas frustradas realizadas por ele. Mas teve um eclipse ainda antes desse, o de junho de 1918,
não era um eclipse tão bom quanto o eclipse de 19, mas poderia ser verificado, tá certo? Era um eclipse durava aproximadamente metade do que duraria o eclipse de 1919, mas visível aí, né, nos Estados Unidos, portanto, na casa dos americanos. Então, o Observatório Lick teve ali uma oportunidade sem igual para comprovação da teoria da relatividade geral. Aqui estavam as câmeras intramercurianas, mas, na verdade, não eram, foram construídas meio de emergência, porque as da época ainda do Perrine tinham ficado apreendidas, tá certo? Na Rússia, no eclipse de 1914. Eles conseguiram tirar umas fotos, inclusive, mas esses resultados nunca foram publicados. A gente pode falar aí sobre isso, né, depois, se for o caso. Acaba a guerra, né, chega o eclipse de 1919 e o efeito Einstein ainda não verificado. Aqui, com a duração máxima total de 6 minutos, muito grande, né, um pouco menos que isso no Brasil, né? E aí, para esse eclipse, organizaram-se expedições britânicas, brasileiras, norte-americanas, tá certo? E aí eu acabei tombando, tá certo? Em um artigo escrito sobre isso, quando Crommelin e Davis passaram pelo Brasil, foi contado pela primeira vez nesse artigo na Physics in Perspective, junto com o Marcelo Lima, um colega aqui da Universidade Federal do Pará. Então, vamos lá, as expedições britânicas. Então, as expedições britânicas foram organizadas pelo Comitê Permanente Conjunto do Eclipse, um nome um pouco estranho, mas era esse mesmo, tá certo? Na Burlington House, tá certo? Então foram planejados, que era o quartel-general da Royal Astronomical Society. Então, principalmente Dyson e Edison, né, se envolveram nessa organização. Edison seria o segundo nome, né, depois de Dyson, obviamente. E as duas expedições inglesas saíram a bordo deste navio, o vapor Anselm, né, em março de 1919, de Liverpool. E aí esse navio vem, faz uma parada, tá certo, em Lisboa, e depois uma outra parada na Ilha da Madeira, onde as duas equipes se separam, tá certo? A equipe do Eddington e Cottingham, que foram para a Ilha do Príncipe, e a equipe do Crommelin e Davidson, que seguiram para o Brasil. Então, falando na equipe do Eddington, né, eles foram para a Ilha do Príncipe, uma possessão portuguesa na África. Então, o que eles levaram para essa observação? Eles levaram que eles chamavam de um telescópio astronômico. Não levaram o telescópio inteiro, tá certo? Como estava na Universidade de Oxford. Eles levavam só a lente principal, tá certo? E um tubo, que não era o tubo do telescópio, porque ele era gigantesco, eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá certo? E faziam as adaptações com tubo de aço, que foram montados aí nessa roça Sandy, né, que existe até hoje lá na costa oeste da África. Então, esse telescópio principal, que era o telescópio astrográfico, né, foram pegos. Cada expedição, a de Eddington e Cottingham levou um, de Oxford, e a de Crommelin e Davidson levou outro. E a de Crommelin e Davidson levou um telescópio reserva, que eu vou falar já para vocês. Esse aqui é o campo de visão, com as estrelas de fundo, tá certo? Aqui estão listadas as 13 estrelas que poderiam ser vistas, em particular as Kappa Tauri, que eram as mais importantes, são essas duas aqui. Na Ilha do Príncipe, Eddington e Cottingham tiraram 16 fotografias, tá certo? Das quais apenas 2 ficaram boas o suficiente para eles fazerem alguns cálculos, tá certo? Chegando a um valor de 1,61, tá certo? Contra 1,75. Né? Então, e que não era suficiente, eles não tinham um resultado experimental robusto, tá certo? Por quê? Porque eram poucas placas, porque o tempo foi muito ruim e havia uma incerteza grande, né, sobre a localização das estrelas, né? Então, eles tinham que aguardar pelo resultado do Brasil. Então, como eu disse, o vapor Anselm, que deixou Eddington e Cottingham na Ilha da Madeira, seguiu para o Brasil, tá certo? E adivinhem onde esse vapor aportou? Aportou em Belém do Pará, tá aqui, essa é uma foto do porto, um cartão postal meu, tá certo? E é por isso que eu me envolvi nessa história, né? Quer dizer, no fundo, o coração da gente realmente que muitas vezes leva a gente. Então, como eu disse para vocês, eu topei, né, um dia
Sabe, os caras passaram por aqui, tinha muito pouca coisa. Mas será que não tem lugar nenhum? Eu resolvi ir na Biblioteca Pública do Pará, tá certo? E fuçando lá os jornais, me deparei com esse artigo maravilhoso, tá certo? O próximo eclipse total do Sol, tá certo? Que acaba sendo um dos primeiros, se não o primeiro artigo publicado nas Américas a falar sobre relatividade geral, espaço-tempo curvo. E aqui vocês vão ver, tá certo? O nome de Einstein nesse artigo mencionado várias vezes, falando do espaço, né, como análogo em 4 dimensões à superfície da esfera. Enfim, não vou me deter porque tenho que ter controle aqui do meu tempo. Então, como eu disse, Crommelin e Davidson levaram 2 instrumentos para Sobral, tá certo? Um deles era esse aqui, tá certo? Muito parecido com o que Eddington e Cottingen levaram para a Ilha do Príncipe, que era operado pelo Davidson, e o outro, tá certo? Um objeto, um instrumento reserva, tá certo? Que foi levado despretensiosamente, olha, vai aqui e tal. Leva esse aqui também, que é muito bom, tá certo? Que é operado pelo Crommelin. Eles obtiveram um total de 27 fotos, tá certo? 19 com o telescópio astrográfico, um programa muito parecido com o programa executado, né, lá na Ilha do Príncipe, e 8 fotos com esse telescópio menor. Então, como eu disse para vocês, olha, está aqui o telescópio astrográfico do Observatório de Greenwich. Então, o que eles levavam era só, tá certo? Na verdade, a objetiva, né, quer dizer, a lente objetiva e o aparato para colocar, né, as fotografias, né, mas principalmente, obviamente, a lente objetiva. Era a lente objetiva que era o objeto-chave, tá certo, para os astrônomos. E aqui está o celostato, numa outra ocasião. Então, como eu disse, tá certo, esse era o instrumento, tá certo, operado pelo Davidson, foi esse que veio do Observatório de Greenwich, tá certo, as placas fotográficas eram montadas aqui atrás e está aqui, né, a peça mais importante, que era a lente objetiva. E aqui está o outro telescópio, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Houve um problema com esse primeiro telescópio, quer dizer, atribuído a uma dilatação anômala devido ao alto calor, a variação térmica, na verdade, né, o momento do eclipse foi caracterizado por rapidamente o Sol sair de trás das nuvens no exato momento da fase total, e aí isso teria causado uma dilatação, né, irregular no espelho e, portanto, comprometido boa parte das fotos. Então, eles chegaram a um resultado, né, que era 0,93, então, portanto, muito intermediário entre os 80, né, e 7 e 1,75, muito mais próximo do resultado do newtoniano. Mas claramente havia um problema que eles alertaram e disse, olha, pode ser que tenha havido um comprometimento no foco devido a essa dilatação, uma mudança de escala, e se a gente levar em consideração a mudança de escala, a gente chega até um valor que é de 1,52. E aí, eu queria destacar para vocês que, como eu disse, esse é um instrumento reserva, tá certo? Uma lente despretensiosa de 4 polegadas, tá certo? E o celostato, que eram irlandeses. Esse telescópio foi operado pelo Crommelin. E aí eles obtiveram fotografias maravilhosas com esse telescópio reserva, que levaram até um resultado 1,98, portanto, superior, inclusive, ao resultado da teoria de Einstein. Essa é uma foto famosa que foi publicada com um artigo, aqui estão destacadas as estrelas, e essa é um tratamento recente em uma dessas fotografias, tá certo? Realizada em Heidelberg. Bom, eu, assim, quando comecei a entrar nessa história, né, quer dizer, eu ia para a conferência Marcel Grossman em 2018, disse, eu sempre apresentava meus trabalhos em física dura, tá certo? Eu resolvi pela primeira vez, tá certo, apresentar o meu trabalho em História da Ciência, esse trabalho em História da Ciência, estou eu bem aqui, tá certo? E fui lá falar sobre os resultados do eclipse e tal, e foi interessante, porque ficou todo mundo me olhando, tá certo? Com cara de paisagem, né? E no final, assim, ninguém falou nada e tal. Aí, no jantar, eu encontrando com uma das pessoas que foram responsáveis, inclusive, por essa tradução dos papers de Einstein, né? Aí eu tive com mais intimidade, cheguei com ele e disse, olha, num momento mais, né, descontraído, cheguei para ele e disse, olha, por que, né, quer dizer, aquela reação? Não. Aí ele virou para mim e disse, você não sabe que o instrumento que foi para o Brasil não funcionou? Aí eu disse para ele, você não sabe que no Brasil tinha um segundo instrumento? E é impressionante, porque, na verdade, a conclusão começa, né,
quer dizer, a conclusão do paper, né, em resumo, dos resultados das duas expedições, o maior peso deve ser dado àqueles obtidos com instrumento reserva de 4 polegadas em Sobral. E assim, um pouco desconfortável com isso, né, eu convidei o Kenefick, né, o Daniel Kenefick, para a gente escrever um artigo sobre isso, revelando para o mundo, tá certo? Já que o mundo aparentemente parece não lembrar que o resultado de Sobral foi o mais importante na verificação do efeito Einstein em 1919, e aí nós conseguimos aqui estampar, né, o estado do Pará na Nature Physics, uma coisa interessante. Né? O Daniel Kenefick tem esse livro maravilhoso, No Shadow of Doubt, né, sobre essa história toda. E aqui uma coisa que pouca gente sabe, mas no centenário do nascimento de Einstein foi feita uma análise, uma reanálise das placas obtidas em 1919, né? E você vê que aquela de 1,98 deu próximo disso, quer dizer, bem próximo do limite superior, né, einsteiniano, e aquela que havia problema com o astrográfico, né, utilizando técnicas modernas, né, que são técnicas, hoje, sabe, a gente, né, temos técnicas maravilhosas para tratar astrofotografias, tá certo? E chegou a um resultado também compatível com a teoria de Einstein e incompatível com a teoria newtoniana. Aí você diz, e o resultado de Príncipe? Não sei. O resultado de Príncipe, essas placas não foram localizadas à época, nós estamos falando em 1979, né? Já lá não foram localizadas as placas para a realização das medições. Bom, fora essa expedição, né, a expedição britânica, houve também a expedição brasileira e a expedição norte-americana para Sobral. Então, aqui está o time todo, tá certo? Está aqui Cromlin e Davidson. A expedição americana aqui vocês veem, eu vou falar delas daqui a pouco, e o resto aqui, o time brasileiro. Falar um pouco dele aí. Tem um artigo publicado na Gazeta de Física com o Carlos Veiga, depois, quem quiser, eu posso passar a referência. Então, um negócio interessante, olha, foram 2 sítios de observação. Gringos e brasileiros não se misturaram, tá certo? Os gringos ficaram aqui, tá certo, na pista de corrida de cavalos, tá certo? Enquanto que os brasileiros ficaram próximo da Igreja Matriz, lá de Sobral. Certo? Esse é o time brasileiro, tá certo? Uma coisa curiosa, quando o Maurício estava tentando levantar o financiamento para o eclipse, né? Quer dizer, os deputados se reuniram lá e chegaram à conclusão, olha, é o seguinte, nós não vamos ter tempo de aprovar isso antes do eclipse, então adia o eclipse. Vamos em frente. Então, essa é uma imagem do acampamento brasileiro, aqui sem ninguém, e aqui no dia do eclipse. Foram levados 2 instrumentos principais, que eu já mencionei para vocês. Um foi a luneta Mailhat, que foi operada pelo Alírio de Matos, tá certo? Que obteve fotografias maravilhosas, e também um telescópio Steinhale, operado pelo Morizzi, que obteve fotos não tão boas. Aqui sou eu, tá certo, tentando localizar estrelas na placa do Morizzi. Ainda não desisti. Bom, aqui também foram levados instrumentos para observação do espectro do Sol, quer dizer, esse era um dos outros objetivos. Aqui foi uma visita ao Observatório Nacional, né, ajudando a localizar esses instrumentos e discutir. Aqui, por exemplo, está aqui a luneta Mailhat em pedaço, aqui está o celostato, aqui estão os espectrômetros. Houve uma terceira expedição para Sobral, que é a expedição norte-americana, que pouca gente conhece, né, liderada pelo Daniel Wise, auxiliado pelo Andrew Thomson. E isso está contado num artigo publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, junto com o Marcelo, tá certo? E também num capítulo do livro organizado sobre o eclipse de Sobral, com o Marcelo e com Earl Williams, do MIT. Aqui estão aqueles mesmos tipos de instrumentos utilizados para verificar o magnetismo terrestre durante o eclipse, operados pelo Daniel Wise. Essa é a casa onde eles ficaram hospedados, que existe até hoje. Aqui são outros instrumentos. Esse é para medir o gradiente de potencial elétrico, aqui operado pelo tradutor do Wise e do Thomson, que era o Antônio Lima, que virou aí um físico experimental de emergência, tá certo? E lá no estado do Ceará. E aqui vocês veem o Andrew Thomson, tá certo? Com um aparelho para medir condutividade. Lá você vê a casa onde eles. O conjunto de casas onde eles ficaram hospedados ao fundo. O Daniel Wise chegou a fazer umas fotos, né? Quer dizer, umas fotos maravilhosas. Aliás, é um conjunto, um acervo fantástico. Aqui é Sobral, visto da Serra da Meruoca. Eu posso falar sobre esse detalhe depois, se vocês acharem interessante. Tirou imagens da cidade. Aqui é mulheres e crianças, né, que posando para foto, as mães confeccionavam
chapéus. Aqui, quando eles passaram por Belém, né, um intelectual da Amazônia escreveu, olha, mais interessante seriam esses cientistas fazerem cair uma gota naquele chão abrasado, né, castigado pela seca, do que descobrir se raio de luz curva ou não curva. E, de fato, quer dizer, quando eles chegaram lá, eles encontraram um cenário desolador, tá certo? Aqui são pessoas, né, refugiados da seca, recebendo a sua porção de feijão diária. E aqui, como a água era obtida em Sobral, então ela era obtida por furos no leito seco do rio. Então era um momento particularmente difícil ali na região. Aqui são todos, né? Aqui na comemoração de 25 anos de casado do Moriz, está certo? Próximo da igreja, que é a dona Rosinha, enfim. E aqui já são eles em Camocim, já na retirada, já depois dos experimentos. Obviamente, os ingleses permaneceram mais tempo no Ceará porque eles tinham que tirar as fotos comparativas, o que de fato aconteceu. Bom, enfim, e aí o resultado, como vocês sabem, foi comunicado verbalmente no dia 6 de novembro de 1919, numa reunião conjunta da Royal Society e a Royal Astronomical Society, tá certo? Aqui uma representação, uma encenação em um filme sobre o assunto. Aqui, de novo, a conclusão. Einstein, então, vira, tá certo? Essa figura mundialmente famosa, está aqui, né? Quer dizer, artigos sobre isso publicados imediatamente depois, tá certo? No dia 7 de novembro e 8 de novembro no Times de Londres, aqui um artigo do próprio Einstein em seguida, aqui no New York Times, no dia 10 de novembro, então, portanto, na América. Essa é uma ilustração belíssima, tá certo? Eu posso falar sobre isso depois, publicada no Illustrated London News. E, obviamente, Einstein é consagrado recebendo o Prêmio Nobel em 1921. Muita gente fala, né, que o Prêmio Nobel não foi dado a Einstein por causa da teoria da relatividade. Bom, isso é, obviamente, no mínimo, extremamente controverso. A descrição do Nobel é claro, pelos seus serviços à física teórica. Você acha que a teoria da relatividade não é um serviço de Einstein à física teórica? Não, especialmente, né, do efeito fotoelétrico, mas é claro, né, que foi levado em consideração isso. Tanto é que foi, né, logo depois da verificação experimental da teoria da relatividade. Essa é uma visita do Einstein ao Brasil, em particular no Observatório Nacional, tá certo? Ele foi também em outros lugares, como, por exemplo, o Museu Nacional, e deixou, né, para o Assis Chateaubriand, tá certo? Uma notinha durante a sua visita, que ele dizia que a questão que foi concebida pela minha mente foi resolvida no céu ensolarado, pelo céu ensolarado do Brasil. Né? Isso aí é o prefácio dos proceedings de uma conferência que nós realizamos aqui em Belém, em comemoração aos 100 anos da verificação experimental da teoria da relatividade geral. Einstein, logo depois que chegou na Alemanha, escreveu numa carta ao Michel Besso, em que ele diz assim, olha, para achar a Europa aprazível, deve-se visitar a América. Certamente as pessoas de lá são mais livres de preconceitos, mas, consequentemente, elas são, na sua grande maioria, vazias e pouco interessantes, mais do que a daqui. Não vou comentar, mas eu só queria, né, deixar isso registrado. Bom, no centenário que nós tivemos em 2019, tá certo? Já estou caminhando para o final, né? Sei que todos nós, né, temos uma agenda. Então, foi comemorado o centenário na África e no Brasil, né? Quer dizer, então aqui está a comunidade de relatividade portuguesa, organizou, capitaneada aqui pelo José Lemos, organizou, então, uma celebração na Ilha do Príncipe. Aqui estamos o Zé Lemos de novo, né? E aqui está o presidente de Portugal, tá certo? Que visitou a conferência, tá certo? Prestigiando a conferência. Aqui está o meu amigo Carlos Herdeiro posando no local exato, tá certo? Onde Eddington realizou suas fotografias. Houve uma exposição, tá certo? Lá em Portugal, e também houve uma exposição no Brasil, uma delas no Congresso Nacional, tá certo? Essa foi organizada pela SBPC. E na caixa de comentários lá, colocaram os comentários assim, olha, teoria do Big Bang, darwinismo e evolucionismo, terra-bola, globo, terra com bilhões de anos, heliocentrismo são lixos filosóficos pseudocientíficos para negar o Criador. A Terra é plana, imóvel e jovem, com cerca de 6.000 anos. Basta de doutrinação pagã satânica, mais ciência de verdade. Os céus proclamam a glória do Criador e o firmamento domo anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19. Então, assim, né? Se vocês quiserem, enfim, comentar. Mas, enfim, foi organizada uma exposição, tá certo, no Observatório Nacional, em celebração aos 100 anos, e certamente, né, foi feita uma grande festa em Sobral. Eu tive a felicidade, né, de estar naquele exato momento do centenário lá em Sobral. Está aqui o Ildeu, tá certo, presidente da SBPC, um conjunto de políticos do Ceará, o nosso astronauta,
tá certo? E foi um negócio curioso, assim, porque, claro, isso deu uma certa repercussão, em particular, né, quer dizer, o comment publicado na Nature Physics, e no dia, poucos dias antes do centenário, uma repórter do New York Times me contactou por telefone e para conversar um pouco sobre a história, e ela disse, então você vai comentar com os brasileiros a importância das medidas do Brasil? Eu disse, não, minha senhora. Eu vou, na verdade, a gente vai celebrar o acontecimento. Quem precisa conhecer da importância do Brasil nesse papel dos experimentos feitos no Brasil para essa descoberta é o resto do mundo. Nós aqui sabemos, mas não deixa de ser curioso. Foi colocada uma estátua do Einstein maravilhosa, tá certo? Lá em Sobral. Eu, obviamente, né, não pude deixar de ir lá tirar minha fotografia. Né, quer dizer, e a torcida de todos os times, né, quer dizer, que foi lá prestigiar, em particular, essa foto tirada pelas crianças ao lado do Einstein. O Sobral tem o Museu do Eclipse, que passou muito tempo fechado, que foi reinaugurado, tá certo, naquela ocasião. Foi à noite, foi feita a reinauguração com esse videomap, foi a primeira vez que eu vi uma coisa desse tipo, com imagens da relatividade de Einstein projetadas, né, na Igreja do Patrocínio, uma coisa maravilhosa, realmente. Quem viu foi testemunha do quão bonito foi aquilo. Em seguida, procedeu-se a inauguração do Museu do Eclipse. Eu soube, inclusive, que houve um acidente e que o museu está novamente fechado. Um acontecimento fantástico, tá certo? Foi que foi levado o celostato, tá certo? E a lente, né? Pelo Tom Ray, tá certo? Que deu uma palestra na ocasião. Ele localizou esse celostato e essa lente, tá certo? Na Irlanda, que foram justamente os aparelhos utilizados para a medição do telescópio pequeno, tá certo? Então, veja só que beleza, que coisa simbólica maravilhosa foi esses objetos retornarem ao local da comprovação 100 anos depois. Coisa maravilhosa. Mas, enfim, meus comentários finais. Então, veja, meados do século XIX, tá certo? Caracterizaram o triunfo da teoria newtoniana e, ao mesmo tempo, colocaram, tá certo, o seu maior desafio, né, que acabou com uma revolução na ciência, que foi a teoria da relatividade geral. Para essa história, né, quer dizer, foi fundamental, participando mais ou menos intensamente nesse processo, os nossos caçadores de eclipses, sobre os quais eu falei aqui hoje para vocês, né? Um destaque especial, é claro, para o Perrine, que foi a pessoa que pela primeira vez tentou, sem sucesso, em 1912, em solo brasileiro, na cidade de Cristina. Tá certo? Claro, né, quer dizer, a coroação, não é, dessas caças a eclipses, tá certo, realizada em Sobral em 1919, que é a história que eu contei aqui para vocês. O time brasileiro, tá certo, tá aqui o Morize. Não houve só o time brasileiro, houve também o time americano, tá certo? O time norte-americano. E está aqui Davidson e Crommelin, tá certo? Com a imagem aí desse artigo, que inclusive saiu com a foto deles, está aqui, olha, Crommelin, tá certo? E Davidson, no domingo de Páscoa de 1919, aqui no Jornal de Belém do Pará. E, é claro, Einstein se tornou a personalidade do século, né, por toda a sua obra. E, assim, a relatividade geral está mais viva do que nunca, tá certo? Prêmio Nobel de Física de 2017, concedido pelas ondas gravitacionais, que tem uma verdadeira relação de amor e ódio com Einstein, tá certo? Bom, as ciências do espaço estão em alta, tá certo? Com os exoplanetas, a cosmologia, né, que foi o motivo do Prêmio Nobel do ano passado, e semana passada tivemos a felicidade de ter a atribuição do Prêmio Nobel a Penrose, Genzel e Guess por buracos negros, né? Quer dizer, uma coisa realmente que essa era uma relação de ódio com Einstein, porque Einstein morreu sem acreditar nos buracos negros. Então, eu costumo dizer, esse é um exemplo em que a criatura supera o Criador, tá certo? Olha, assim, como eu disse, o meu desejo de falar sobre buracos negros era muito grande, mas numa próxima oportunidade, o motivo de atribuição ao Roger Penrose, tá certo? E também ao Genzel e a Guess, pelo seu estudo maravilhoso do objeto com cerca de 4 milhões de massas solares que está no centro da nossa Via Láctea. E, bom, quem sabe aí no futuro mais um prêmio Nobel, tá certo?
a buracos negros por essa imagem maravilhosa do grupo do Event Horizon Telescope. Lembrando também que buracos negros também podem ser simulados em laboratório, mas isso é uma outra história que me interessa muito, tá certo? Mas que fica talvez para uma outra ocasião. E dizer que a relatividade geral está presente no nosso dia a dia, tá certo? De forma que nós só conseguimos nos localizar precisamente nos nossos smartphones, por exemplo, graças a ela. Então, eu gosto muito dessa charge, tá certo? Que são os donos dos lugares condenando os cientistas por estarem investigando ciência básica, quando, na verdade, daí é que surgem as respostas às grandes questões que permitem a evolução da humanidade. Bom, nós fazemos ciência básica, sim, e merecemos respeito. Muito obrigado a todos vocês, tá certo? Meus agradecimentos a todos os museus e observatórios e bibliotecas do mundo, diversas partes do mundo, onde estão essas imagens que eu mostrei para vocês hoje aqui, tá certo? E, obviamente, as pessoas e as instituições, claro, que financiam a minha pesquisa. É isso aí, Sobreiro. Desculpa aí, talvez eu tenha passado um pouquinho do tempo, mas eu espero que foi ótimo. Obrigado pelo seminário. Convidar todos, então, antes de passar as perguntas, a dar uma salva de palmas para o nosso apresentador. Eu que agradeço. Bom, temos um comentário do Paulo Murilo. Paulo Murilo, se você quiser falar. Não, é só para o Crispino, não precisa falar, não, perder tempo com isso, não. Tudo bem, ele deixou um comentário no chat. Desculpa, bom, tudo bem, tá certo, já li seu comentário, obrigado. Bom, o Daniel Tasca deixou uma pergunta no chat. Pergunta qual é a massa do suposto planeta intramercuriano necessária para explicar os desvios da órbita de Mercúrio em relação ao observado na época. Então, quer dizer, ali existia um intervalo de massas, né, e dependeria muito se seria um só planeta ou se seriam vários planetas, né, pequenos objetos, né, quer dizer, então, precisamente, bom, aí vai depender das características da órbita, etc., né, quer dizer, de onde estaria, né, como... Né? Quer dizer, aí eles tinham um intervalo de massa, né, que eles procuravam, que eu, nesse momento, não saberia dizer. Mas, quer dizer, existem muitas variáveis possíveis, não só na localização do objeto, mas também se seria um único objeto ou se seriam vários pequenos objetos, como, por exemplo, o cinturão de asteroides, né, que há entre as órbitas de Marte e Júpiter. Bom, o Antônio agradece também aqui. Alguém quer falar? Eu queria fazer só, não é propriamente uma pergunta, mas é um comentário sobre aquele resultado do Soldner, que obteve o mesmo resultado, né, metade do resultado da relatividade geral, que o Einstein obteria, acho que em 1912, alguma coisa assim, né? Certo. Do que eu já li sobre o assunto, parece que ninguém conhecia aquele trabalho do Soldner, né? Esse trabalho foi desenterrado na década de 1920 pelo Leonard como parte da campanha antissemita dele contra o Einstein. Então, ele conseguiu localizar esse trabalho e o utilizou para tentar desacreditar o Einstein ou taxá-lo de plagiador, né? Mas o fundo disso era uma campanha antissemita que ele comandava contra o Einstein na Alemanha da época. Exatamente. Você está coberto de razão. Eu vou aqui, inclusive, mencionar, porque eu acho que vale a pena, né, mostrar esse trabalho, já que você falou, né, fazer referência. Deixa eu colocar aqui, não sei se vocês estão vendo a minha tela. Então, aqui, olha, esse trabalho, né, da Astronomical Society of the Pacific, né, de 1923, tá certo? Que escrito pelo Robert Trampler, né? Mas ele, nesse artigo, certo? Ele sai em defesa, né, do Einstein, que ele diz que o professor C, que era o acusador, né, de Einstein, clearly, não leu o trabalho original do Soldner e entendeu mal,
né, o reprint, um fragmento do reprint publicado em 1921, junto com os comentários do Lena. Então, você está coberto de razão, Nivaldo, que realmente foi uma campanha, isso é exatamente, você tocou no ponto interessante, né? Quer dizer, aí era uma pessoa querendo desmoralizar o Albert Einstein, nesse caso, o Lena. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu tenho uma pergunta também. Hoje em dia, continua se usando a mesma tecnologia para esse tipo de observação? Ou seja, é lente? Não. Na verdade, assim, quer dizer, eu não acho que continue se buscando, né? Tu está perguntando planetas intramercurianos, essas coisas? Não, né? Quer dizer, Observação de eclipse, por exemplo. Não, então, por exemplo, na verdade, uma coisa interessante, né? Quer dizer, como é que hoje em dia dá para fazer essa verificação até a luz do dia, né? Porque você pega, por exemplo, ondas de rádio, tá certo? Que você pega um telescópio que justamente está interessado em verificar desvio, tá certo, da onda eletromagnética ao passar por um campo gravitacional, tá certo? E aí ela é uma lente, na verdade, mas que em outra frequência, tá certo? Para esse tipo de observação. Mas sim, né? Quer dizer, a tecnologia de desvio da luz é utilizada, inclusive, para nos estudos de matéria escura, né? E tal, e são feitos. Mas assim, hoje, quer dizer, isso vale para qualquer radiação eletromagnética. Então, outros comprimentos de onda são muito mais eficientes nesse tipo de medida. Então, nesse artigo da Ciência e Cultura, a gente fala um pouco sobre isso. Tem um trabalho do Shapiro, na verdade, né, utilizando, né, ecos de radar, e depois um trabalho recente em que o cara analisou, eu não lembro, são centenas ou milhares de objetos, tá certo, para comprovar o desvio, para bater exatamente com o resultado de Einstein, e aí a teoria de Einstein passando, né, como as pessoas costumam dizer, né, with flying colors, né, viajando em céu de brigadeiro, tá certo, pelas medidas que são realizadas, né, pelos cientistas. E nas fotos, né, das expedições de 1919, tem alguém ainda vivo? Ou todos já faleceram? Não, todos já faleceram, né? Todos já faleceram. Inclusive, assim, eu tentei entrar em contato, por exemplo, com os descendentes do Cromlin, né? Que acho que a família mais que teria ser uma família muito tradicional, né, na Irlanda e tal, para ver se conseguia alguma coisa. Mesmo, é engraçado, tem certas coisas, tem certas barreiras que são intransponíveis aí no acesso à informação. Por exemplo, até existe assim, claro, as pessoas ajudam muito e tal, mas onde estão as placas do Eddington? Né? Por exemplo, conversando com Daniel Kenneth, né, ele em particular, né, claro, né, se dedica muito a isso, ele é da Irlanda, trabalha nos Estados Unidos, então visita muito frequentemente a Europa e claro, teve a oportunidade de ir atrás dessas placas e nunca localizou. Uma coisa interessante, por exemplo, as cartas do Eddington para a mãe dele estão disponíveis até na internet. Entende? Livre acesso. Claro, se você souber onde está. Mas o pessoal é muito gentil e te ajuda, você escreve, as pessoas vão te orientando, isso é uma coisa muito interessante. E foi lá que eu consegui, por exemplo, a imagem dessa carta, em que ele escreve explicitamente sobre esse jantar com Perrine, embora, obviamente, ele não fale que eles conversaram sobre o efeito Einstein no jantar, mas pelo menos jantaram juntos, porque nem isso, na verdade, se tinha a confirmação de fato. Né? Uma coisa interessante nesse processo todo é como o Eddington ele acabou levando crédito por todo esse processo. Né? Claro, o Edison tem realizações maravilhosas, tá certo? Merece, né, todo o nosso reconhecimento como um cientista fora de série e tal, né? Suas contribuições para a dinâmica estelar e também por ter sido o cara, tá certo, que realmente soube explicar, né, muito bem para o mundo a teoria da relatividade, soube difundir a teoria da relatividade, né, em língua inglesa e assim. Mas ele não foi o cara, assim, não foi o principal responsável pela medição, tá certo? Mesmo porque o resultado dele sozinho, certamente a comprovação teria ficado para 1922. E um detalhe importante, que eu acho que vale a pena, veja só,
olha a diferença entre a Ilha do Príncipe e Sobral, né? Na Ilha do Príncipe, era um instrumento para 2 pessoas. Tá certo? Então, ficava lá o Eddington trocando as placas, tá certo? Fotográficas, e o Cottingham, que era um relojoeiro, tá? Astrônomo para o lado. Ele que era o responsável por todo o mecanismo que a gente chama de clock drive, né? Quer dizer, todo o mecanismo de relojoaria que estava responsável. Então, era o Eddington tranquilão ali, quer dizer, ninguém está tranquilo nessa hora, né? Mas veja, ele estava manipulando, junto com um cara, um único instrumento. Enquanto que Crommelin e Davidson, que obtiveram as melhores fotografias, também em condições bastante adversas, era um cara para cada instrumento. O Davidson sozinho operava um instrumento equivalente ao instrumento que que o Eddington e o Cottingham estavam operando. Enquanto que o Crommelin também operava sozinho um segundo instrumento, o instrumento reserva, que, na verdade, acabou sendo o instrumento que comprovou a teoria da relatividade geral. Então, assim, uma coisa que a gente conseguiu, na verdade, eu nunca tive a oportunidade de visitar a biblioteca de Cambridge, né? Só passei um fim de semana e estava fechado. E mesmo assim, muita burocracia, você tem que agendar com antecedência, e eu fui lá, acho que tem mais de 20 anos, talvez, né? E nem essa história nem me passava pela cabeça do jeito que passa hoje, obviamente. Mas, assim, um estudante meu foi fazer doutorado sanduíche lá na Inglaterra, o Louis Leite, né, em Sheffield, e eu pedi encarecidamente a ele que visitasse, então, a biblioteca de Cambridge em busca de alguma coisa que ele pudesse encontrar. Obviamente, ele não teve acesso às placas fotográficas, mas ele teve acesso a um caderninho com as anotações do Crommelin e Davidson quando estiveram no Brasil, e aí tem um artigo sobre isso que eu escrevi, que está publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, onde eu falo um pouco esses detalhes. Eu acho que tem muita coisa. Eu sou assim, eu acho que todo o trabalho, rapaz, eu acho que você, né, com muita dedicação, com muito esmero, com muito critério, você sempre encontra alguma coisa, eu acho, né? Quer dizer, eu acho que tem ainda coisas dessa história, claro, são filigranas, etc., mas essa é uma história maravilhosa, né? Quer dizer, é uma odisseia, né? Se você pensar, cara, nessas expedições, imagina aquela expedição para a Ilha Flint, cara, no meio do Pacífico, imagina para Sumatra, né? Se para o sertão do Nordeste, tá certo? Já, os caras acham que foi uma aventura. Imagina no meio do Oceano Pacífico, sem GPS, sem nada, e eles levando os instrumentos. Então, realmente, é uma história maravilhosa. Eu acho que a gente perde um pouco, às vezes, né, com a ciência que a gente faz hoje, muitas vezes a gente deixa de perceber o encantamento, tá certo, que existe por trás dessa ciência. Não um encantamento no sentido de magia, né? Mas no sentido de nós nos emocionarmos, tá certo? Com os avanços da ciência. Então, por exemplo, nessa coisa de buraco negro, porque é o buraco negro. Então, mas buraco negro, não sei o que, buraco negro está ali, ó. Você aponta lá para Sagitário, tá certo? E mostra para a pessoa, olha, a gente só não consegue ver, mas aquela, quer dizer, é uma coisa que quer dizer, falar com as pessoas sobre ciência, né? Eu acho que isso acaba sendo muito importante, né, respondendo às perguntas de uma maneira acessível, falar numa linguagem acessível, né? Então, eu acho que, assim, hoje isso é uma coisa que, para mim, tem um valor muito grande. Quando eu vejo esse momento de obscurantismo e de anticientificismo que nós estamos vivendo, eu me questiono muito, né, o quanto de responsabilidade cada um de nós, tá certo? E eu estou apontando para mim, tem em relação a isso. Com a nossa própria família, com os nossos próprios vizinhos, entende? Quer dizer, essa coisa, né? É o cientista maluco, tá certo? É aquela pessoa inacessível, é aquela pessoa que ele fala e a gente não entende, ou então é aquela pessoa que nem fala, que nem se dá o trabalho de se comunicar com a sociedade. Então, assim, eu hoje, especialmente porque vim para a Amazônia, quer dizer, a nossa vida é feita de escolhas, né? Então, quando a gente voltou para cá, um conjunto de professores em 2001, tá certo? Nós não tínhamos doutorado, nosso mestrado estava passando por um momento muito difícil. Então, você tem que fazer escolhas, na verdade, né? Mas eu acho assim que se você não cuidar do ensino, da educação de uma maneira geral, da divulgação científica, você não terá alunos, porque ninguém vai se interessar, na verdade, né, pela ciência que você faz num local de alienados, de pessoas completamente analfabetos cientificamente. Então, eu acho que todos nós temos a responsabilidade de atuar junto às bases, de ir nas escolas, dar palestras, não como donos do conhecimento, tá certo? Não como sacerdotes da ciência, que não existe
entende? Isso não existe, tá certo? Mas sim como pessoas que expõem, tá certo? A maneira, o método científico, como se faz ciência, a possibilidade do questionamento e mostrar que, olha, pensava-se isso, mas depois, né, se chegou a essa conclusão por isso, aquilo outro. A sociedade tem que, acima de tudo, entender a dinâmica da ciência, entende? Isso é fundamental, porque se o nosso papel junto à sociedade, na sala de aula, for um papel entende? De sacerdote, tá certo? Que está tentando repassar dogmas para os nossos estudantes, nós estamos cavando a sepultura da ciência no nosso país. Desculpa aí, mas eu falo muito. Não, mas eu concordo totalmente. E, Daniel, você congelou. Eu congelei? Estão me escutando? Agora voltou. Ah, sim. São as técnicas de observação dos planetas intramercurianos. Se eles tentavam observar durante o trânsito solar, né, o planeta passando em frente ao Sol. Então, você colocava sua chapa fotográfica, na verdade, você estava interessado em medir a sombra, né, do planeta em relação... Não. Era isso então, mesmo? deixa eu só... Foi bom você falar isso, porque me permite esclarecer. Não, na verdade, durante os eclipses, eles estavam tentando verificar os planetas ao redor, que quando o Sol estava lá, tá certo? Eles não poderiam ver por causa da grande, né, luminosidade, obviamente, né? Os métodos de trânsito, né, são feitos quando não há eclipse. Aliás, né, isso está relacionado com o Prêmio Nobel do ano passado, né, quer dizer, uma das técnicas mais eficientes, né, de verificar a existência de exoplanetas, na verdade, é por causa dos trânsitos, portanto, pela baixa de luminosidade que a estrela apresenta durante o trânsito do planeta. Mas durante o eclipse, na verdade, é simplesmente aproveitar que a luz do Sol não está lá, tá certo? Para você tentar ver, né, os outros astros que estão, nesse caso, os planetas, refletindo a luz do Sol, mas que não seria suficiente, né, para você observar se o Sol estivesse lá brilhando em toda a sua plenitude. Um dos obstáculos que se oferece diante disso é a presença da coroa solar, tá certo? Porque, na verdade, eu nunca tive a oportunidade de ver, infelizmente, tá certo? Eu queria... Hoje, né, quer dizer, me arrependo um pouco mais, porque teve situações em que eu poderia ter viajado não muitos quilômetros para observar um eclipse total do Sol. Mas a observação da coroa é realmente um espetáculo fantástico, né? Eu mostrei aqueles desenhos no início, né? E mostrei também fotografias, as próprias fotografias durante o eclipse, tem aquela mancha tamanduá, né? Perdão, a protuberância tamanduá, né? Que você vê, né, nas fotos do eclipse de 1919. Então, por exemplo, se o planeta estiver ali, né? Quer dizer, por trás ou pela frente daquela mancha lá, tá certo? Você não vai verificar. Então, quer dizer, é muita sorte, uma combinação também de sorte, né, de você, naquele momento, ter o planeta numa posição... Porque se ele estiver por trás do Sol, você não vai ver, né, obviamente. Ok. Obrigado. Bom, tem mensagens de agradecimento? Eu é que agradeço. O colóquio. O Paulo Murilo fala no comentário, né? Ótima palestra, melhor ainda o comentário sobre nossa responsabilidade de nos comunicarmos com a sociedade. É isso aí. Eu concordo plenamente. Que não temos mais perguntas, acho que a gente pode agradecer, então, ao Crispino mais uma vez. Tá certo. Eu é que agradeço, gente. Muito obrigado. Bom, então, eu agradeço mais uma vez também. Obrigado pelo excelente seminário. Eu é que agradeço. E a todos que depois o vídeo estará disponível lá no canal do YouTube, no Instituto de Física da UFSC, no YouTube. Perfeito. Obrigado, Crispino. Até mais, gente. Bom dia para vocês. Tchau. Até mais. Fiquem bem. Saúde para todos. Tchau, tchau. Igualmente. Foi bom, né? Gostei. Foi ótimo. Pode parar de gravar, João. Isso, vou parar de gravar aqui agora.